E aí, chefe, Oi? tudo bem? Tudo bem. Como é que tá indo a partida? Oi, Susan. Oi, Susan. Bem, pessoal, vamos começar. Scott, pode pedir a alguém que faça a primeira oração hoje, por favor? Claro. Quem sabe o nome das diferentes placas de onde o livro de Mormon foi tirado? Vejam, é muito simples. Alguma pergunta? Irmão Goodman. Essa coisa toda de placas faz alguma diferença? Pode parecer que não, mas acho que faz sim. Acho que o ajudará a compreender o livro de Mormon, a torná-lo mais real. Muito bem. Tenho que exagerar um pouquinho e preparei uma coisa para nos ajudar. Classe, deixem seus livros e me acompanhem. Andem logo, não temos o dia todo. Por aqui, pessoal. Olhem onde pisam. Cuidado aí, hein? Agora vejamos. Nossa! Muito bem. Preparei essa demonstração para nos ajudar. O que vou lhes mostrar pode não ter as proporções corretas, mas acho que dá para entender. Todas as dicas de que precisamos para entender como o livro de Mormon foi formado estão bem aqui no próprio livro de Mormon. Chad e Scott, por favor, abram o livro de Mormon na página título. Claro. Sabemos que Mormon escreveu o livro. Mas em que ele escreveu? Susan? Bem, diz aqui que ele escreveu em placas. Seria no que chamamos de placas de ouro? Vejamos... placas de ouro. Como ele fez isso? Mormon escreveu em finas placas de ouro, que são conhecidas como placas de Mormon. Como as placas de Mormon se tornaram o livro de Mormon? Aqui diz que foram traduzidas por Joseph Smith Jr. E sabemos que Joseph Smith traduziu disto para isto, mas de onde Mormon tirou suas placas? Diz aqui, extraído das placas de Nephi. Uau! Então Mormon fez as placas de ouro, mas escreveu-as a partir das placas de Nephi? Mormon trabalhou a partir de uma coletânea de placas como essas. Todas essas são as placas de Nephi? Não, havia muitos registros de todos os tipos. Entre as placas havia 2 conjuntos escritos por Nephi. Adoro quando ele faz isso. Chad e Bob, voltem ao livro e virem algumas páginas até chegar à breve explicação sobre o livro de Mormon e fale-nos sobre as placas de Nephi. Uau! Aqui estão as placas de Nephi. As placas menores falavam sobre assuntos espirituais e os ensinamentos dos profetas. Ah, é. E as placas maiores contam basicamente a história do povo. Isso mesmo. Já sabiam isso. Eu tenho uma pergunta. Por que Nephi fez 2 registros? Ele refere-se ao mesmo período de tempo. Por que ele não juntou tudo? Boa pergunta, Scott. Vou deixar Nephi responder. Heather Souza, abrem primeiro Nephi 9:5. Heather quer ler o versículo 5 bem alto.
Ordenou-me, portanto, o senhor, que fizesse estas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido? Quer dizer que Neff nem sabia? Só que o senhor queria que ele fizesse? Isso mesmo. Mas hoje sabemos por quê. Vamos descobrir. Rapazes, subam lá e digam-nos, por favor, o título do primeiro livro nas placas maiores. O livro de Lei. Obrigado. Estão vendo esta parte acesa? Mormon principiou seu registro nas placas de ouro, resumindo o livro de Lei nas placas maiores. Resumindo? Sim, em outras palavras, ele citou, parafraseou e resumiu o que havia lá e escreveu aqui conforme inspirado pelo senhor. Só um minuto, irmão Goodman. Me ajuda aqui. Não há nenhum livro de Lei aqui no índice. O livro de Neff é o primeiro. Isso mesmo. Sabem por que o livro de Lei não está no livro? Lembram-se das 116 páginas? Ah, é, as 116 páginas. Elas foram perdidas por... Martin Harris. Sim, elas continham um livro de Lei. Estão vendo um propósito sábio? O senhor sabia que o livro de Lei seria perdido e ordenou que as placas menores fossem escritas para cobrir o mesmo período. Eu sabia. Muito bem, vamos em frente. O que há depois do livro de Lei? Rapazes, por favor. O primeiro livro de Neff. Esperem um instante. As placas menores se acenderam ao invés das maiores que ele estava usando. Certo. Isso é bem interessante. Apesar das 116 páginas do livro de Lei terem sido tiradas das placas menores, Mormon vai a seguir para as placas menores. Ora, todos os livros de Neff até Omi vieram das placas menores. E como sabemos isso? O próprio Mormon explicou o que ele havia feito nas palavras de Mormon, que é uma rápida explicação ligando as placas menores ao resto dos registros. Ah, entendi. Então tudo que está antes das palavras de Mormon vem das placas menores. Está certo, Deixe-me mas... adivinhar. Tudo depois das palavras de Mormon foi resumido das placas maiores de Neff. Quase isso. Depois de inserir as placas menores e escrever a explicação em palavras de Mormon, Mormon volta às placas maiores e... resume esse trecho do livro de Mosias até 4 Neff. Estão vendo? Neste ponto, Mormon termina seu trabalho. O que acham que ele fez depois? Scott? Ele deve ter escrito sobre sua própria vida ou alguma coisa assim. O livro de Mormon. Ele escreveu o livro de Mormon. Certo. Ele terminou o resumo das placas maiores e termina com suas próprias experiências e seu testemunho para o povo de nossa época. Alguma pergunta? Bem, e esses dois últimos livros? Aham. Olhem para as placas de ouro e verão que ainda há alguns escritos dos quais não falamos. Olhem agora de novo para a página e digam-me de onde veio esta parte do livro. Bob? Bem, o livro de éter vem das placas de éter, certo? Certo. Eu tenho que experimentar isso. Legal. Como você impressionada. pegou isso? Muito bem. As placas de éter foram resumidas aqui. E, é claro, traduzidas aqui como livro de éter. E quem as resumiu? Diz aqui que foram resumidas e incluídas por Moroni. Está certo, Moroni as resumiu. Mas por que Moroni e não Mormon? Bem, Mormon não morreu? Sim. Antes de morrer, ele passou as placas a seu filho Moroni e mandou terminar e proteger os registros. Então Moroni escreveu seu livro também. Isso mesmo. E o que vocês acham que continha o livro de Moroni? Seu testemunho. Isso mesmo, Susan. Muito bem. Depois de Moroni terminar seu registro, ele passou o resto da vida preocupado com a segurança das placas. Espere, e essa parte selada? Moroni selou esta parte, mas disse que o senhor havia prometido que ela seria revelada num devido tempo. Não sabemos o que contém ou exatamente quanto tempo foi selado.
Mas sabemos que muito veio das placas de éter. É um livro fascinante, não é? Sabe, irmão Goodman, o senhor estava certo. Tudo agora me parece mais real. Sabem, vou anotar tudo isso nos meus cadernos para não esquecer. Boa ideia. Nossa, o tempo voa. É melhor voltarmos para a sala antes que percebam. Acho que apertei o botão errado.